Muito bem, muito bem. Então vamos orar e pedir graça de Deus e que o Espírito Santo conduza a nossa reunião mais uma vez, nossos estudos. Senhor, nós queremos pedir que o Teu Espírito nos direcione, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos direcione, à medida que a gente estiver estudando a Tua palavra, Senhor, e que a gente possa ter uma medida de revelação do Senhor maior do que a gente já teve até aqui, Senhor, e que o Senhor possa, através do Espírito Santo, o Senhor possa nos revelar a pessoa de Jesus, e que a gente possa conhecer mais a respeito de Jesus e crescermos em amor pelo Senhor, em amor por quem você é, à medida que nós lemos e estudamos juntos. Tá? Em nome de Jesus, eu peço isso. Amém. Amém. Muito bem. Semana passada, então, a gente começou a ler alguns textos específicos em Gênesis, meio que seguindo uma sequência dos primeiros capítulos de Gênesis, identificando algumas características de Deus, algumas características a respeito de Deus, algumas características a respeito de nós como filhos de Deus e enfim, chegamos até o capítulo 12, 13, e focamos no capítulo 16 de Gênesis, onde a gente vê pela primeira vez uma figura aí que aparece com uma descrição como sendo o anjo do Senhor, né, que apareceu para Agar. A gente viu que esse anjo do Senhor que apareceu para Agar, ele fez o primeiro aspecto importante que a gente comentou aqui, versículo 7 do capítulo 16, fala que o Senhor encontrou Agar. Então, houve um encontro pessoal. Aí, versículo 9 fala que o anjo do Senhor dá uma ordem para ela voltar para a casa de Sara. No versículo 10 fala que o anjo do Senhor proclama uma bênção sobre a descendência de Agar. E ele fala na primeira pessoa, ele não fala o Senhor vai abençoar, ele fala eu vou abençoar a sua descendência. Né? Então, fala na primeira pessoa. No versículo 11, o anjo do Senhor diz para Agar que ela está esperando um filho, e ele escolhe o nome desse filho. Ele fala que é para colocar o nome de Ismael. No versículo 13, Agar se refere a essa pessoa, esse anjo do Senhor que apareceu para ela, como Jeová, como Senhor, como Jeová. Então, ela chama essa pessoa de Elroy, ou como pronuncia isso em português? Como pronuncia isso em português? Elroy. Ele está comentando o som, mas está bom. Está todo mundo ouvindo bem ou não? Tá ruim o som, tá falhando, tá chiado, travando, não sei, tá esquisito. E agora como estamos? Melhorou? Fala mais. Melhorou? Melhorou? Tudo bem. Parece que sim. Começar a ficar ruim de novo, começa a interceder aí, Débora. Tem muito que a gente fazer aqui. O computador é meio velho, não tem o microfone do Dolorama lá que o Paulo está falando que tem que comprar. Mas, enfim, então a gente estava falando que o anjo do Senhor ele apareceu para Agar, várias vezes aparece esse termo anjo do Senhor, no versículo 16, no capítulo 16, e aí, no versículo 13, Agar chama esse anjo do Senhor de o Deus que me vê. Né? Ele está conectado pelo falando para você comprar um microfone. Vou lá agora, então. Peraí. O problema não é o microfone, não. O problema é o equipamento todo, né? A internet também. Então,
coração não Tá bom, aproveita que tá online na live do Facebook. Desculpa aí, pessoal do Facebook, pelas falhas de técnica aqui. Por quê? O que fala? Logo ao português, logo senão a gente não vai conseguir fazer esse negócio acontecer. Sign in. Uau. Bom, vamos continuar aí, depois... I don't know. Tá bem, pessoal? Então, enquanto eles não se conectam, como o pessoal está online, a gente está transmitindo online pela plataforma do Facebook, eu já vou pedir para vocês que estão na sala também, tenta compartilhar o link, aproveita, faz esse acesso lá no Facebook, compartilha o link da escola e todos que porventura estão assistindo essa transmissão, que sejam bem-vindos e desfrutem de um tempo precioso na presença de Deus. Incentiva a turma a ter entendimento que é interdominacional, então todos podem participar dentro desse panorama bíblico, amém? E aí, tá ouvindo? Desculpa aí, pessoal. Desculpa aí, pessoal do Facebook, do Instagram, onde mais estamos, Paulo? Estamos ao vivo. Para todo o Brasil. Para todo o Brasil, México, Canadá. Brincadeiras à parte. Voltando, então, de onde paramos. A gente estava falando, então, que esse anjo do Senhor apareceu para Agar inúmeras vezes, e no versículo 13 de Gênesis 16, ela chama esse anjo do Senhor de o Deus que me vê. Né? Então, só para a gente contextualizar até onde a gente andou em relação à leitura de Gênesis e a identificar a pessoa de Jesus no livro de Gênesis. Bom, tem o que a gente ia começar a falar, então, nesse estudo de hoje, a respeito dessa figura que apareceu também para Abraão, e foi identificado como anjo do Senhor. Então, tem algumas aparições de Deus para Abraão, e a gente quer identificar essas aparições de Deus para Abraão. Eu indiquei para vocês um livro que chama Quem Almoçou com Abraão. O autor, o Asher Trader, ele vai explorar todas as vezes que aparece alguém no Antigo Testamento e que há uma relação direta com Jeová, né? Dessa pessoa que aparece com Jeová, ou seja, com Deus, com o Senhor. Né? E a gente também já viu e parte do princípio de que toda vez que aparecem letras maiúsculas nas nossas traduções em português, a palavra Senhor em letras maiúsculas, ela está se referindo a Jeová, a Deus, a Jeová, a pronúncia que você conseguir, que você tiver familiarizado. Tá? Então, Gênesis 12, a gente vai estudar essa relação dessa pessoa no Antigo Testamento com Abraão. Essa relação começa em Gênesis 12, a gente volta um pouquinho de Gênesis 16, de onde a gente parou. Gênesis 12, quando fala no versículo 7 de Gênesis 12, que o Senhor apareceu para Abraão. Então, em Gênesis 12, versículo 7, fala que o Senhor apareceu para Abraão. Só que tem algumas questões, né, que, principalmente no judaísmo, há uma crença de que não se pode ver Deus. Né? E de onde vem essa crença? Né? Fala, aqui no livro mesmo, por exemplo, fala que uma das crenças populares do judaísmo é que não é possível ver a Deus. E aí existem 13 princípios
fundamentais da fé do Rabino Moshe Ben Maimon. Esse rabino viveu do ano 1135 a 1204. E nesses 13 princípios, uma das frases que consta lá é: Deus não tem corpo nem forma corpórea. Então, muitos judeus eles creem dessa forma, que Deus não tem corpo e não tem forma corpórea. De onde eles tiram isso? Deuteronômio 4:12 fala que o Senhor falou com Israel do meio do fogo, e a voz das palavras que ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Então, esse versículo de Deuteronômio 4:12 fala que eles não viram aparência nenhuma. Mas veja, o versículo não fala que Deus não tem aparência ou que Deus não tem forma. Fala que naquele momento, quando Deus falou com eles do meio do fogo, eles não viram aparência nenhuma. Então, se o versículo não fala que Deus não tem forma, a gente não pode assumir só por causa de um versículo que diz que naquele momento Deus falou com Israel e não havia aparência nenhuma. A gente não pode assumir que Deus não tem aparência ou que Deus não tem forma. Então, mas isso é uma convicção de muitas pessoas, né? E a invisibilidade de Deus também é algo que está presente em várias referências do Novo Testamento. Só que a gente tem que entender que esses versículos não anulam um versículo da Bíblia, ele não anula o outro, ele nunca anula o outro, né? Mas ele te ajuda a interpretar o outro e te ajuda a entender o outro, né? Por exemplo, Colossenses 1:15 fala que Jesus é a imagem do Deus invisível. Então fala que Deus é invisível. Ou, por exemplo, 1 Timóteo 1:17 fala o Rei eterno, imortal, invisível. Então, são textos que falam de Deus como alguém que não é possível ver forma, né? Mas a gente está vendo aqui que Deus apareceu para Abraão. No versículo 7 de Gênesis 12. Deus apareceu para Abraão. João 1:18 fala: ninguém jamais viu a Deus. João 5:37 fala a mesma coisa. 1 João 4:12 e 4:20 fala a mesma coisa. Então, o que será que, se não é possível ver Deus, se Deus não tem forma, se Deus é invisível, então, como assim Deus apareceu para Abraão em Gênesis 12:7? Né? Quando a gente continua, e Deus apareceu para Abraão em Gênesis 12:7 para fazer uma aliança com Abraão. Né? Na verdade, em Gênesis 12 é para fazer uma promessa para Abraão. Aí em Gênesis 15, fala no versículo 1 que a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão. Então, a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão. Tentando melhorar a posição aqui, porque estou com a impressão que tem que ficar olhando para cima quando eu estou falando com vocês. Então, em Gênesis 15, fala que a palavra do Senhor apareceu em uma visão. O que fala em João 1? Quem se lembra? João 1? Interage, pessoal. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Veja que interessante, versículo 1 de Gênesis 15 fala que a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão. Às vezes a gente ignora o fato de que ele viu. Não foi... A palavra não falou, ele viu a palavra, ele teve uma visão da palavra do Senhor, né? E aí a gente viu que no momento que Deus fez aliança com Abraão, ele pediu para que Abraão trouxesse aqueles animais, cortasse as metades daqueles animais, e ele passou pelo meio daquelas metades daqueles animais. E quando o Senhor passou pelo meio daqueles animais, foram duas manifestações que foram vistas. Alguém se lembra o que era?
fogareiro, na minha versão tá, é fogareiro esfumante e tocha acesa? Exato. Então, uma fumaça fumegante ou um fogareiro fumegante e uma tocha acesa. Então, duas manifestações, uma de fumaça e uma de fogo. A gente viu que em Êxodo 3:21, quando o povo saiu do Egito, havia uma coluna de fumaça e uma coluna de fogo, né? Gênesis 17, aí, quando a gente vai um pouco mais para frente, fala que no versículo 1 de Gênesis 17, fala que o Senhor apareceu para Abraão. Então, de novo, fala que Deus, o Senhor, letras maiúsculas, Jeová, Deus, apareceu para Abraão, né? Lembrando que não sou eu que estou dizendo que quando está escrito Senhor é Jeová ou é Jeová. É um fato isso, eu não estou inventando isso. Isso é importante estar... Eu não estou interpretando a palavra Senhor. É importante reforçar que não é uma interpretação, é um fato, é uma questão textual. Inclusive, né? Aqui em Gênesis 17:1 fala: quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então tá, então o Senhor apareceu e o Senhor disse, ele se apresentou para Abraão como El Shaddai, como Deus Todo-Poderoso. Um fato curioso, se você quiser anotar sobre Gênesis 17, Gênesis 17 é quando o Senhor reforça a questão da aliança que ele fez com Abraão, e ele fala que ele usa a palavra aliança nesse texto pelo menos 13 vezes. Gente, por que isso é considerável? Porque o capítulo tem 27 versículos. Metade dos versículos, pelo menos, existe a palavra aliança no meio desse capítulo. Então, assim, você pegar 26 capítulos, 26 versículos, 13 vezes aparece a palavra aliança. E o mais impressionante é que dessas 13 vezes, 9 vezes o Senhor fala a minha aliança. Ele não fala só aliança ou a aliança que eu fiz com você. Ele fala a minha aliança. E outras 3 vezes o Senhor fala aliança perpétua. Ou seja, a aliança que Deus fez com Abraão é uma aliança que nasceu no coração de Deus. A minha versão aqui fala no capítulo 17:2, fala que no meu coração eu desejei fazer a minha aliança com você. Então, o Senhor desejou essa aliança dele com Abraão no coração dele. E ele chamou essa aliança de aliança perpétua por 3 vezes também nesse capítulo. Ou seja, a gente tem dúvida. Sabe quando a gente fala com os nossos filhos assim? Ó, papai já falou isso a primeira vez. Você precisa repetir, ó, papai tá falando isso a segunda vez. Né? Na terceira vez a gente fala, ó, acabou, não preciso mais falar sobre isso. Deus falou 3 vezes. Aliança perpétua. O que significa aliança perpétua? Gramaticalmente, não estou falando espiritualmente, não estou interpretando espiritualmente o texto. O que significa a palavra perpétua? Significa até Jesus morrer na cruz? Significa até Jesus voltar? Perpétua, gente. Para sempre. Para sempre. Eternamente. Muito bem, Débora. Então, para sempre, eternamente. Então, assim, não tem nada que vai acontecer que desfaça essa aliança, porque essa aliança é uma aliança eterna. E aquilo que Deus prometeu para Abraão nessa aliança vai se cumprir, porque ele disse que era uma aliança perpétua. Né? Além de Deus falar 13 vezes sobre a aliança e 3 vezes que é uma aliança perpétua, tem um momento também que ele fala especificamente da terra. E ele fala, eu estou te dando essa terra como uma possessão perpétua. O que isso significa também? Que Israel ia herdar a terra só por um tempo? Ou que Israel ia herdar a terra só até a vinda de Jesus? Não, essa terra é uma possessão perpétua. Então a gente tem que entender esses parâmetros dessa aliança, porque isso é muito importante.
E se a gente tivesse que responder aqui nesse texto, o que esse texto nos mostra e nos ensina sobre Deus, eu diria que esse texto nos ensina sobre que Deus é um Deus de aliança, nos ensina que Deus é um Deus de promessa, é um Deus que cumpre as suas promessas, é um Deus que tem zelo por aquilo que ele prometeu, por aquilo pela aliança que ele fez com Abraão. Então, a gente aprende muita coisa a respeito do coração de Deus. A gente aprende que essa aliança surgiu no coração de Deus, no desejo dele, né? Então, tem muita coisa para a gente aprender a respeito do Senhor nesse texto. Então, é só um fato curioso aí para vocês anotarem a respeito da aliança perpétua. Assim, esse capítulo 17 de Gênesis, ele é muito importante para a gente entender a aliança eterna que Deus fez com Abraão. Veja também que no versículo 5, o Senhor, Jeová, Deus, ele muda o nome de Abrão para Abraão. Por que isso é relevante? Porque essa é uma característica interessante de Deus. Ele gosta de mudar o nome das pessoas, né? A gente vai ver que depois ele muda o nome de Jacó. A gente vai ver que ele mudou o nome de Sara. Quem mais que ele mudou o nome? Não sei. Quem mais que mudou o nome? Mudou o nome de Sara, ele mudou o nome de Jacó. E é isso aí, Sara e Jacó. Depois eu vou lembrar. Dos discípulos também, né? Mudou depois. Exato. Novo Testamento. Não, que eu queria falar dos nomes que Deus mudou, e depois a gente vê que Jesus tinha essa prática, né? Quando ele muda o nome de Pedro, quando ele muda o nome de Paulo, né? Então, é uma característica interessante, não é? É uma coincidência interessante, né? A gente vê essa questão, né? Que Deus é um Deus que muda o nome das pessoas e Jesus muda o nome das pessoas. Interessante. Só eu que achei interessante. Não, mas eu também achei. Pronto. Mas é um fato importante para a gente considerar, porque quando a gente tem o entendimento de quem é esse Deus que apareceu, esse homem que apareceu, a gente vai ver no capítulo 18 agora, é um capítulo chave, essencial para a gente entender quem é essa pessoa. Quando a gente tem esse entendimento, ver essas coincidências é algo prazeroso, é algo que não te gera mais conflito na sua mente, é algo que não te gera mais conflito de identidade, ou nossa, que é isso, né? Será que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, você começa a ver que não é só uma mera coincidência. Você começa a ver que é uma característica da personalidade de Deus, de quem ele é e do que ele faz, né? E como Jesus fala, ele fala aquilo que o Pai diz para ele fazer, aquilo que o Pai diz para ele falar, né? Então, é interessante ver essa unidade, essa unicidade de Deus, assim, esse padrão, né, entre o que Deus faz, o que Jesus faz e o que eles fazem juntos. Muito bem. Tinha anotado alguma coisa aqui? Não. No versículo 22 de Gênesis 17, diz assim. O que diz aí? Ao terminar de falar com Abraão, Deus subiu, afastando-se de diante dele. Ou seja, se Deus subiu, você tem alguma dúvida de que Deus desceu? Então fala no versículo 1 que Deus apareceu, e no versículo 22 fala que Deus subiu, ou seja, ele veio e ele voltou. Né? Então, só para... Às vezes a gente passa despercebido nessas palavrinhas, assim, Deus subiu, não significa nada. Claro que significa, se Deus subiu, significa que ele estava ali. E por que isso é relevante? É relevante porque tem muita gente que vai dizer, é impossível ver a Deus, é impossível, a palavra diz, é impossível ver a Deus. E tem muita gente que vai dizer, Deus não tem forma corpórea. Gênesis 18, ponto-chave, que muda a forma da gente entender e de enxergar essas pessoas que aparecem na Bíblia.
E a resposta que nós queremos... Aliás, antes de eu ler Gênesis 18, eu quero ler uma citação aqui do livro do Asher. Fala assim: nos versos anteriormente citados, ou essas citações anteriores que a gente tem comentado, Gênesis 12, 15, 16, 17, a palavra apareceu em hebraico é a forma passiva do verbo ver. Ela indica claramente que Abraão viu algo, e essa palavra também poderia ser traduzida como foi visto por Abraão. Então, quando a gente vê aqui, o Senhor apareceu para Abraão, a gente poderia ler também dessa forma. Abraão viu o Senhor, ou Deus foi visto por Abraão. Tá? Então, Gênesis 18. Coincidentemente, Gênesis 18 começa dizendo, depois disso, o Senhor, ou seja, Jeová, apareceu para Abraão. Então, Jeová apareceu para Abraão. De novo, a palavra apareceu. Deus apareceu. Deus foi visto por Abraão junto aos carvalhos de Mamre, quando ele estava sentado à porta da tenda no maior calor do dia. Olha o que diz o versículo 2. Abraão levantou os olhos e viu... O que Abraão viu? 3 homens em pé na sua frente. Abraão viu 3 homens. Versículo 1 fala que Deus apareceu para Abraão. Versículo 2 fala que Abraão viu 3 homens. Quando os viu, ele correu da porta da tenda ao encontro deles, então, prostrando-se em terra, disse... Veja que o que Abraão vai dizer, ele não está se referindo a todos eles. Ele está se referindo a uma pessoa. Por quê? Porque ele já tinha aparecido para Abraão no capítulo 17, no capítulo 15 e no capítulo 12. Tá? Então, Abraão vai se dirigir a uma pessoa. Veja que tinha 3 homens, mas olha o que o versículo 3 fala. Abraão se dirigiu a eles e disse, meu Senhor. Ele não disse senhores. Ele disse, meu Senhor. Perceba que a palavra Senhor aqui não está com letras maiúsculas. Ele não disse meu Deus, ele não disse Jeová, ele disse meu Senhor, Senhor de senhorio mesmo, Senhor, igual quando a gente fala Senhor Jesus Cristo. Ele disse meu Senhor. Se agora tem achado favor aos teus olhos, rogo-te que não prossigas adiante do teu servo. Ou seja, peço para que você fique aqui, não passe daqui. Mandarei trazer um pouco d'água, lavai os pés e descansai debaixo da árvore. E trarei um pouco de alimento. Refazei as vossas forças e depois prosseguireis, pois para isso chegastes até o vosso servo. E eles lhes responderam, faze como disseste. Então Abraão apressou-se em ir falar com Sara na tenda e disse-lhe, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Em seguida correu ao gado, apanhou um bom bezerro novo, entregou-o ao servo que se apressou em prepará-lo. Então, versículo 8, pegou queijo fresco, leite e o bezerro que havia mandado preparar e os serviu. E enquanto comiam, pensa nessa questão, o ato de sentar com alguém, com uma família e comer com aquela família. Enquanto comiam, ficou em pé ao lado deles debaixo da árvore. Então Abraão ficou lá olhando aqueles 3 homens comerem o alimento. Quando Jesus apareceu ressurreto para os discípulos, vocês se lembram que ele estava os discípulos estavam ainda em dúvida, né? Jesus já tinha aparecido para eles
depois de ter ressuscitado, e eles ainda estavam em dúvida sobre o que ia acontecer com a vida deles, o futuro, né, etc. E Pedro fala, quer saber? Vamos pescar, que é isso que eu sei fazer. Voltou a pescar. Aí quem aparece lá na praia? Jesus aparece na praia e fala, viu, por acaso vocês têm aí um peixinho para a gente comer? Né? E aí Jesus come o peixe com eles, né, naquele momento. Como quem diz, está aqui, ó, eu sou de carne e osso de novo, ó. Eu me alimento, eu como a comida, eu não sou um fantasma aqui. Né? Então, mais uma coincidência, né? O Alfredo falou, eles são 2 anjos e Senhor. Sim, a gente vai chegar lá, Alfredo. Bom comentário. Versículo 8 é engraçado, eu fiz aquela piada, né? Que Deus desceu para almoçar com Abraão e comeu carne e leite na mesma refeição, né? Ou seja, é um crime para os judeus isso. Né? Versículo 9. E eles lhe perguntaram, onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu, está ali na tenda. E um deles disse, certamente voltarei. Um deles disse, não foram todos, um deles disse, esse é o versículo 10. Deixa eu ver o que fala aqui na minha Bíblia. Eu voltarei. Versículo 10. Diz que ele disse, né? Eu certamente voltarei. Então, fala na primeira pessoa, eu voltarei a ti no ano que vem, e Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram idosos, de idade avançada, e Sara não tinha mais o ciclo das mulheres. Então Sara riu consigo, dizendo, teria ainda prazer depois de idosa, e sendo meu senhor também já velho. E o Senhor perguntou a Abraão, por que Sara riu e disse, será verdade que eu já idosa darei à luz a um filho? Veja bem, Abraão não viu que Sara riu. O versículo fala que Sara riu consigo mesmo. Mas aquela pessoa que falou que ia vir e visitar Sara e abençoar Sara com um filho, fala, por que Sara riu? No livro de João, que é um dos principais livros assim que fala sobre a divindade de Jesus, inúmeras vezes vocês vão ver Jesus, o autor falando assim, e Jesus sabendo disso, e Jesus sabendo que eles iam fazer isso, e Jesus sabendo que eles iam dizer aquilo. Então a gente vê que Jesus, no livro de João, ele sabe tudo que vai acontecer antes de acontecer, né? Quando ele tem aquele encontro com aquela mulher no poço de Jacó, né? E ele fala para ela, vai lá então, chama o seu marido aqui, volta aqui que eu vou te dar dessa água viva. Onisciência, né? Então a onisciência de Jesus e a onisciência dessa pessoa que está aparecendo para Abraão aqui não é mera semelhança, né? Daniel concordou com o que a gente está falando aqui. Amém, filho. No versículo 13, então, fala, e o Senhor perguntou a Abraão, e Deus perguntou a Abraão, né, o Senhor com letras maiúsculas, e Jeová perguntou para Abraão, por que Sara riu? E disse, será verdade que eu já idosa darei um filho? Há alguma coisa difícil para o Senhor? Há alguma coisa difícil para Jeová? Voltarei a ti no tempo determinado, no ano que vem, e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo, não ri. Ao que ele respondeu, não negues, tu riste. Versículo 16. E os homens levantaram-se dali e olharam para os lados de Sodoma. E Abraão foi com eles para encaminhá-los. Os homens levantaram e foram para o lado de Sodoma, e Abraão levantou para acompanhá-los e se despedir deles. Versículo 17. Então Jeová, ou Jeová, disse, esconderei de Abraão o que faço?
visto que ele certamente virá a ser uma nação grande e poderosa, por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, porque eu o escolhi a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua futura descendência que guardem o caminho de Jeová, para praticarem retidão e justiça, a fim de que Jeová realize na vida de Abraão o que disse a respeito dele. E Jeová acrescentou, versículo 20, e o Senhor acrescentou, porque o clamor contra Sodoma e Gomorra se multiplicou e o seu pecado se agravou muito, descerei agora e verei se tudo que eles têm praticado condiz com o clamor que tem chegado a mim. Se não for, saberei. Então os homens virando-se, foram em direção a Sodoma. Lê o resto do versículo. Mas Abraão permaneceu em pé diante de Jeová. Leia o primeiro versículo de Gênesis 19. O que diz? Os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ok, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Quantos homens apareceram para Abraão? 3. Quantos chegaram em Sodoma? 2. Por quê? Porque no versículo 22 fala que Abraão permaneceu em pé diante do Senhor. O Senhor não foi para Sodoma. Os outros 2 foram. Sim. Certo? E aí tem aquela famosa passagem onde Abraão está pleiteando com Deus sobre a destruição de Sodoma, e pedindo para Deus que se tivesse, ele chega até 10, né? E aí ele para ali quando Deus chega em 10 justos. Se tivesse 10 justos na cidade de Sodoma, ele não destruiria a cidade de Sodoma, né? Então, é importante a gente grifar aí. Abraão permaneceu na presença do Senhor. Na presença, ou seja, não era algo invisível ou uma energia, ou seja lá o que quiserem dizer. Abraão permaneceu na presença do Senhor. Que Senhor? O Senhor que apareceu para ele. Quem é o Senhor que apareceu para ele? É um desses 3 homens. Veja bem, se a gente tem dúvida em relação a Deus em forma corpórea, Gênesis 18 coloca abaixo essa dúvida. Certo? Você ia falar alguma coisa? Não. Não? Agora, é interessante, o Asher, ele faz uma citação aqui nesse livro, que eu quero ler e compartilhar com vocês. Vocês podem abrir a Bíblia de vocês em João 8. Eu estava lendo recentemente o livro de João, assim, a Stephanie não me aguentava mais, porque a cada 5 segundos eu falava para ela, você já leu isso aqui? Né? Você já prestou atenção no que João está falando aqui? Jesus, no livro de João, Jesus fala, eu sou, tantas vezes, que é para não deixar dúvida de quem ele é. E tem vezes que ele fala, eu sou, ponto final. Ele não fala, né? Ele fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou o pão da vida, eu sou. Ele fala inúmeras vezes, eu sou, mas tem vezes que ele fala, eu sou, ponto final. E por que isso é relevante? O Asher fala aqui no livro dele, eu vou ler dois parágrafos aqui e a gente vai ler João 8. Ele fala assim, seria perfeitamente válido alguém dizer que não consegue ver o visitante celestial de Gênesis 18 como Jesus, como sendo Jesus. Então, é válido alguém afirmar isso. No entanto, ninguém pode argumentar
de maneira razoável, ou seja, de maneira intelectualmente cabível, ninguém pode argumentar que o texto de Gênesis 18 não descreve a aparição de Jeová na forma corpórea. Não tem como você afirmar que Gênesis 18 não diz que Jeová apareceu em forma de um homem. Aquela aparição de Jeová a Abraão em forma humana afasta o argumento mais fundamental do pensamento judaico para não crer em Jesus. O argumento fundamental do pensamento judaico para não crer que Jesus é Deus e ele é o Filho de Deus e o Messias que veio e morreu na cruz e ressuscitou e ele está com Deus, o argumento principal da fé judaica é afirmar que Deus não tem forma corpórea. Então veja bem, como que eles podem afirmar isso, né? E esse livro é escrito por um judeu. Então o que ele está questionando é como que não tem como a gente afirmar que o capítulo 18 de Gênesis não está demonstrando claramente que Deus, que Jeová apareceu para Abraão numa forma de homem. Continuando aqui na citação do livro dele. Na Nova Aliança, ou seja, no Novo Testamento, na Nova Aliança, o capítulo 8 de João afirma especificamente que quem visitou Abraão foi Jesus. Numa discussão acalorada com alguns líderes religiosos, a questão de Abraão veio à tona e Jesus respondeu. João 8, versículo 56. Olha o que Jesus respondeu. Abraão, vosso pai, regozijou-se por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Jesus está dizendo isso para os fariseus. Então, os judeus lhe perguntaram, você ainda não tem nem 50 anos e viste Abraão? A resposta de Jesus é incrível. Jesus respondeu, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ponto final. Eu sou. Ponto final. Ele não fala, antes que Abraão existisse, eu sou Jesus. Antes que Abraão existisse, eu sou o Filho de Deus. Ele fala, antes que Abraão existisse, eu sou. Ponto final. Por que isso é relevante? Porque quando Deus aparece no arbusto em chamas para Moisés, ele fala, Moisés pergunta, quando eu for falar para o povo, eles vão me perguntar, mas quem é que falou com você? Quem é o nome de quem falou com você? E ele vai falar, e Deus fala para ele, eu sou o que sou. Você vai dizer para eles que eu sou enviou você para falar com eles. Então Jesus está dizendo basicamente que aquele eu sou que apareceu para Moisés, ele é aquele que diz eu sou. E por que o Asher faz um argumento de que Jesus está dizendo que quem apareceu para Abraão em Gênesis 18 foi Jesus? Porque se vocês pegarem uma Bíblia de estudo ou uma Bíblia com referência do texto original, vocês vão ver que na nossa Bíblia, quando está traduzido como Abraão alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e de fato regozijou-se, engasguei aqui, que nessa outra versão fala Abraão, vosso pai, regozijou-se por ver o meu dia, ele o viu e alegrou-se. Esse ouviu, esse pronome pessoal oblíquo aí, o ouviu, ele ouviu, ele não existe no texto original. O texto original diz, Abraão, vosso pai, regozijou-se por ver o meu dia, ele viu e alegrou-se. Quem ele viu e alegrou-se?
pensa na discussão, no contexto dessa discussão. Quando Jesus disse isso, versículo 59 fala que aqueles judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. Porque eles entendiam o que Jesus estava dizendo. E eles não queriam aceitar isso de forma alguma. Né? Uau! Perguntas? Comentários sobre esse texto? Se vocês não fizerem perguntas, eu tenho perguntas hoje. Alfredo respondeu ali o seu comentário sobre 2 dos homens serem anjos e um daqueles homens ser o próprio Deus na pessoa de um homem, ou seja, como Jesus disse em João 8, eu sou aquele lá que apareceu para Abraão naquele dia. E Abraão viu o meu dia e ele se alegrou porque ele me viu. Uau! Bom, muito bem. Se vocês não têm perguntas, eu tenho perguntas. Tenho 3 perguntas. As 3 perguntas que eu tenho para a gente rapidamente, eu quero ouvir os comentários de vocês de verdade, não é fazer perguntas só para vocês refletirem, eu quero ouvir as respostas mesmo. Primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é, dessas passagens que nós lemos hoje, o que vocês acham que essas passagens nos ensinam, principalmente Gênesis 18, o que essas passagens nos ensinam a respeito de Deus? Alguém? Muito bem, pessoal, eu só vou pedir para o Beraldo desconectar do Facebook. A gente agradece o pessoal que está assistindo por lá. Agora, no finalzinho aqui, a gente deixa em debate para nós aqui na sala.